Em um café lotado, um cliente milionário transformava o balcão em palco de humilhações. E todo mundo fingia não ver. No primeiro dia de trabalho que parecia condená-la ao silêncio, uma garçonete novata decidiu encarar o homem que todos temiam. Bastou uma frase dita em voz firme para virar o salão de cabeça para baixo e expor o preço real do poder usado como arma. A partir dali, cada olhar, cada celular gravando e cada testemunho criariam uma corrente impossível de deter. Antes de conhecer essa reviravolta arrebatadora, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para mais histórias que fazem justiça acontecer. O aroma de café fresco pairava no ar quando as portas do Café Sabor abriram naquela manhã de segunda-feira. Situado na área mais nobre da capital, o estabelecimento era conhecido não apenas pelos grãos selecionados e pelo ambiente sofisticado, mas também pela clientela exclusiva que frequentava o local. Entre os funcionários havia um código não verbal que todos conheciam. Quando Rafael Allianz cruzasse aquela porta, o silêncio deveria imperar. Rafael não era apenas um cliente, era uma instituição. Dono de uma das maiores incorporadoras da região, ele carregava no bolso do paletó italiano mais dinheiro do que qualquer funcionário ganharia em um ano. A arrogância emanava dele como perfume caro. E seu prazer era deixar claro quem mandava, mesmo não sendo o proprietário do estabelecimento. Helena, funcionária há 8 anos, conhecia a rotina. Mesa do canto, café extra forte, jornal de economia e silêncio absoluto. Qualquer desvio dessa liturgia resultava em humilhações públicas que ela aprendera a engolir junto com o orgulho. O salário compensava, dizia a si mesma quando chegava em casa com olhos marejados. Bom dia, Sr. Allianz, disse Helena, aproximando-se com a discrição de quem teme acordar uma fera. Seu café está sendo preparado conforme o senhor gosta. Rafael mal levantou os olhos do celular de última geração, assentiu como quem faz um imenso favor e continuou a digitar freneticamente. O café estava particularmente cheio naquela manhã. Executivos em reuniões discretas, jovens trabalhando em seus notebooks, turistas desfrutando da experiência local. Helena, este açúcar está úmido, disse Rafael de repente, com a voz elevada o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Não estava. Helena sabia disso, mas sorriu. Vou trocar imediatamente, senhor. Não, este café inteiro é uma piada. Vocês não conseguem fazer nada direito. Como esperam competir no mercado assim? O tom escalava. Os outros clientes começavam aquela dança conhecida. Olhos fixos em seus pratos, conversas artificialmente animadas, qualquer coisa para não se tornarem o próximo alvo. O gerente Felipe observava de longe, o corpo tenso, mas sem coragem de intervenir. Rafael era responsável por 1/3 do faturamento mensal, entre consumo próprio e os eventos corporativos que realizava ali. Foi quando aconteceu. Com um movimento calculado, Rafael derrubou o açucareiro na mesa, espalhando os cristais brancos pelo chão de madeira. Limpe isso, ordenou, olhando fixamente para Helena. E faça direito. De joelhos. O rosto da mulher corou intensamente. Aos 45 anos, com 2 filhos em idade universitária, ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Enquanto se abaixava, Rafael esticou deliberadamente a perna, espalhando ainda mais o açúcar. Um caco do açucareiro quebrado cortou a palma da mão de Helena. Está sangrando, ela murmurou mais para si mesma. Está reclamando? Rafael inclinou-se. Posso resolver isso agora mesmo. Felipe! O gerente aproximou-se pálido. Sim, Sr. Allianz. Esta funcionária está sendo insolente. O que você pretende fazer a respeito? O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Helena mantinha a cabeça baixa, uma gota de sangue manchando o piso que acabara de limpar. Felipe abriu a boca, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Vou buscar o kit de primeiros socorros, disse uma voz feminina firme e clara. Todos os olhares se voltaram para a fonte daquela interrupção. Uma jovem de não mais que 25 anos, cabelos escuros presos em um coque profissional e o uniforme impecável do café, ainda com a etiqueta de identificação temporária. Olívia, primeiro dia. Ninguém pediu sua opinião, cortou Rafael. A funcionária está limpando a sujeira que ela mesma causou. Olívia não recuou. Aproximou-se, ignorando os olhares desesperados de Felipe, que sinalizava para ela parar.
Na verdade, senhor, ela disse com uma educação cortante, vi claramente quando o senhor derrubou o açucareiro de propósito, que agora minha colega está ferida. O café inteiro prendeu a respiração. Rafael Allianz ficou momentaneamente sem fala, como se não pudesse processar a realidade de ser confrontado. Como é o seu nome mesmo? Ele finalmente perguntou, um sorriso gélido formando-se em seus lábios. Olivia, senhor. Primeiro dia. Bem, Olivia, primeiro dia, você acabou de cometer o maior erro da sua curta carreira. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó. Quanto você ganha por mês? Vou pagar o dobro agora se você se ajoelhar e pedir desculpas. Olivia olhou para Helena, ainda ajoelhada, para Felipe paralisado e para os clientes que fingiam não estar presentes. Então, com uma calma perturbadora, pegou o celular do bolso e ativou a gravação. Senhor Allianz, estou registrando esta conversa para minha proteção. O senhor acabou de oferecer dinheiro para me humilhar depois de ter deliberadamente ferido uma colega de trabalho. Ela esticou a mão para Helena. Vamos tratar desse corte agora. O rosto de Rafael transformou-se. A máscara de civilidade caiu completamente. Você tem ideia de quem eu sou? Posso destruir este lugar com um telefonema. Tenho amigos na prefeitura, na vigilância sanitária. Seu emprego insignificante vai desaparecer antes do fim do expediente. Olivia não vacilou. Ajudou Helena a se levantar e, olhando diretamente nos olhos de Rafael, disse as palavras que ninguém jamais ousara pronunciar naquele espaço. Isso é assédio, senhor Allianz, e eu não tenho medo de você. Enquanto conduzia Helena para a área de funcionários, Olivia ainda ouviu Rafael gritando com Felipe, exigindo sua demissão imediata. O gerente gaguejava desculpas, promessas de resolução, qualquer coisa para acalmar a tempestade. Na sala dos fundos, enquanto limpava o corte de Helena, Olivia manteve-se estranhamente calma. Você não devia ter feito isso, sussurrou Helena. Ele vai cumprir as ameaças. Sempre cumpre. Olivia sorriu suavemente. Algumas batalhas precisam ser lutadas, Helena, principalmente quando ninguém mais está disposto a fazê-lo. Ao retornar ao salão, Olivia encontrou Rafael de pé, gesticulando furiosamente com Felipe. Quando a viu, apontou o dedo. Você está demitida. Felipe olhou para Olivia com um misto de pena e resignação. Mas antes que pudesse confirmar a sentença, a porta do café se abriu. Um homem de meia idade, vestindo um terno simples, mas bem cortado, entrou calmamente. Diferente dos outros clientes, ele não desviou o olhar. Pelo contrário, caminhou diretamente para o centro da confusão. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz que, apesar de suave, carregava uma autoridade natural. Rafael virou-se irritado pela nova interrupção. E quem é você para se meter em assuntos que não lhe dizem respeito? O homem sorriu levemente, olhando para Olivia por um breve momento, antes de responder. Meu nome é Marco, e acredito que tudo o que acontece neste café é, sim, da minha conta. Rafael encarou o recém-chegado com um misto de desprezo e irritação. Marco mantinha uma postura calma, quase desinteressada, como se confrontos como aquele fossem rotina em sua vida. Felipe, Rafael se voltou para o gerente, ignorando deliberadamente Marco. Ou esta funcionária insolente sai agora, ou eu nunca mais piso neste lugar. E pode ter certeza que meus amigos também não. Felipe engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo visivelmente em seu pescoço magro. Seus olhos dançavam entre Rafael, Olivia e o misterioso Marco, buscando desesperadamente uma saída para aquele impasse. Senhor Allianz, talvez possamos resolver isso de outra forma. A Olivia é nova, ainda não conhece nossos procedimentos. Procedimentos? Olivia interrompeu, incrédula. Quais procedimentos justificam deixar um cliente ferir uma funcionária e depois humilhá-la? Um murmúrio percorreu o salão. Alguns clientes começavam a prestar atenção abertamente. O teatro da indiferença, abandonado diante da intensidade da cena. Rafael percebeu os olhares, e isso pareceu alimentar ainda mais sua fúria. Você não passa de uma garçonete substituível, sibilou ele para Olivia, aproximando-se perigosamente, enquanto eu gasto mais em gorjetas em um mês do que você ganha em um ano. Marco deu um passo à frente, posicionando-se discretamente entre Olivia e Rafael. Senhor Allianz, não é mesmo? Acredito que estamos todos um pouco exaltados,
Que tal nos sentarmos e discutirmos isso civilizadamente? Rafael soltou uma risada curta e amarga. Você não faz ideia de com quem está falando. Sabe quanto custa este relógio? Ele ergueu o pulso, exibindo uma peça reluzente S. Mais do que você ganha em 5 anos. Marco observou o relógio com interesse polido, mas sem impressionar-se. Bonito. Só isso? A pergunta casual pareceu desconcertar Rafael momentaneamente. Ele esperava medo, intimidação, não uma conversa sobre relojoaria. Obviamente, respondeu secamente. Peça única. Fascinante, comentou Marco. Sabe o que também é único? O respeito. Infelizmente, não se pode comprar em nenhuma joalheria por mais exclusiva que seja. Os lábios de Rafael se crisparam. Ele se virou para Felipe, que parecia prestes a desmaiar. Estou esperando uma decisão agora. Felipe abriu a boca, mas foi Marco quem respondeu. A decisão é que ninguém será demitido hoje. Pelo contrário, acredito que precisamos conversar sobre compensação para a senhora Helena, que está sendo atendida devido a um ferimento causado por um cliente. Rafael pegou a carteira novamente, puxando algumas notas de alto valor. Aqui. Mais do que suficiente para um cortezinho. Problema resolvido. Ele jogou o dinheiro na direção de Felipe, que se encolheu como se as notas fossem ácido. Olivia deu um passo à frente e, para o choque de todos, incluindo Marco, pegou as notas do chão e as devolveu a Rafael, colocando-as diretamente no bolso de seu paletó. Não estamos pedindo esmola, Sr. Alliance. Estamos exigindo respeito. Rafael agarrou o pulso de Olivia, apertando-o com força. Você não exige nada de mim, entendeu? Foi a gota d'água. Marco moveu-se com uma agilidade surpreendente para sua idade, separando-os com firmeza, mas sem agressividade. Tire as mãos dela, agora. Algo na voz de Marco finalmente penetrou a armadura de arrogância de Rafael. Ele recuou ajustando o paletó, como se pudesse restaurar sua dignidade com o gesto. Quem você pensa que é? Marco sorriu levemente. Alguém que não se impressiona com relógios caros ou ameaças vazias. Rafael estreitou os olhos, estudando Marco mais atentamente. Havia algo familiar nele, algo que não conseguia identificar imediatamente. Vocês não fazem ideia do erro que estão cometendo, disse, recuperando a compostura. Tenho conexões que podem fechar este lugar com um telefonema. Conexões? Olivia interveio. Como as que o senhor acabou de ameaçar usar para manipular órgãos públicos. Está tudo gravado, Sr. Alliance. Ela ergueu o celular mostrando que a gravação continuava. Rafael empalideceu ligeiramente, mas manteve a postura. Uma funcionária me gravando sem consentimento. Isso é ilegal. Não em um local público durante uma situação de assédio, documentada por múltiplas testemunhas, respondeu Olivia, com a precisão de quem conhecia seus direitos. A atmosfera no café havia mudado completamente. O medo inicial deu lugar a uma curiosidade tensa, como espectadores de uma partida de tênis particularmente acirrada. Rafael percebeu que estava perdendo não apenas o controle da situação, mas também a simpatia silenciosa que a intimidação costumava lhe garantir. Isso não ficará assim, prometeu, apontando para Olivia. Você não sabe com quem está mexendo, nem você. Respondeu Marco suavemente. Rafael recolheu sua pasta de couro italiano. Deixou algumas notas na mesa, desta vez como pagamento pela bebida, e encaminhou-se para a saída. No caminho parou brevemente ao lado de Marco. Espero que esteja preparado para procurar outro emprego logo. Todos vocês. Quando a porta se fechou atrás dele, o café permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de explodir em conversas abafadas. Felipe praticamente correu até Marco e Olivia. Vocês têm noção do que acabaram de fazer? Rafael Alliance é responsável por quase 1/3 do nosso faturamento. É mesmo? Marco parecia genuinamente interessado. E quanto custa a dignidade de seus funcionários, Felipe? Existe uma linha no seu balanço para isso? O gerente piscou várias vezes, confuso. Eu estou apenas tentando manter o negócio funcionando. Um negócio que permite que funcionários sejam humilhados e feridos merece continuar funcionando? Perguntou Olivia. Felipe olhou de um para o outro, percebendo pela primeira vez a semelhança entre Marco e Olivia. Os mesmos olhos determinados, o mesmo queixo firme. Vocês são...
Parentes. Marco sorriu, colocando a mão no ombro de Olivia com orgulho evidente. Esta é minha filha, Olivia. Sua filha? Felipe repetiu, ainda tentando conectar os pontos. Mas você não é... Marco estendeu a mão para o gerente, interrompendo sua confusão. Marco Limen, dono da Rede Aroma, todos os 27 estabelecimentos. O rosto de Felipe perdeu toda a cor. Suas pernas pareceram fraquejar por um momento. Helena, que havia retornado ao salão com a mão enfaixada, deixou escapar um pequeno som de surpresa. Senhor Limen, nós... Não esperávamos. Claramente, respondeu Marco secamente. E essa é exatamente a questão, não é? Vocês não me esperavam. Então mostraram quem realmente são e como realmente tratam as pessoas. Felipe começou a gaguejar explicações, mas Marco ergueu a mão, interrompendo-o. Vamos para o escritório, por favor. Temos muito a discutir. Helena, você também, se estiver se sentindo bem para isso. Enquanto caminhavam para os fundos, os clientes observavam com interesse renovado. A história já começava a se espalhar, sussurrada de mesa em mesa. Como o cliente arrogante fora confrontado pela novata e como, surpreendentemente, essa novata era filha do dono. No pequeno escritório, Felipe desabou na cadeira, o rosto ainda pálido. Helena permaneceu de pé, como se não tivesse certeza de seu lugar naquela nova dinâmica. Sentem-se, por favor, disse Marco gentilmente. Helena, como está a sua mão? Estará boa em alguns dias, senhor. Não é nada grave. Um corte causado deliberadamente por um cliente não é nada grave, Helena. Olivia corrigiu suavemente. É uma agressão. Marco assentiu pensativo. Felipe, há quanto tempo Rafael Allianz frequenta este café? Quase 3 anos, senhor. E este foi o primeiro incidente? Felipe e Helena trocaram olhares. Não, senhor, admitiu Helena finalmente. Ele sempre foi exigente. Exigente? Marco arqueou uma sobrancelha. Ele já quebrou xícaras, gritou com funcionários, fez comentários depreciativos. Helena continuou, ganhando coragem. Mas nunca tinha me machucado fisicamente antes. Marco respirou fundo, controlando visivelmente sua indignação. E por que nada disso foi relatado? Felipe pareceu encolher-se ainda mais na cadeira. Ele é um cliente importante, senhor. Traz executivos, faz reuniões aqui. O valor que ele gasta mensalmente. Não me interessa quanto ele gasta, Marco interrompeu, com uma firmeza que fez Felipe encolher-se ainda mais. Nenhuma quantia justifica o tratamento que presenciei hoje. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de abusos tolerados e dignidade comprometida. Helena estudava suas mãos, como se nelas pudesse encontrar respostas para perguntas que nunca tivera coragem de formular. Felipe parecia um homem afundando em areia movediça, cada tentativa de justificativa apenas o fazendo afundar mais. Senhor Limen, Felipe finalmente quebrou o silêncio. Entendo sua posição, mas precisa compreender a realidade do mercado. Clientes como Rafael Allianz não são apenas consumidores, são influenciadores. Se ele decidir boicotar o estabelecimento, então teremos clientes melhores para ocupar as mesas, completou Marco. A Rede Aroma não foi construída sobre humilhação, Felipe. Olivia, que estivera observando atentamente, interveio. Pai, acredito que precisamos de uma avaliação completa. Se isso acontecia com frequência, precisamos ouvir outros funcionários também. Marco assentiu, impressionado com a abordagem metódica da filha. Excelente sugestão. Felipe, por favor, organize uma reunião com toda a equipe para amanhã cedo, antes da abertura. Mas, senhor, e o movimento? Terças-feiras são dias movimentados, especialmente no café da manhã. Abriremos 1 hora mais tarde, com aviso na porta e uma cortesia para os clientes afetados. Felipe abriu a boca para protestar novamente, mas o olhar de Marco o deteve. Sim, senhor. Ótimo. Agora, Helena, gostaria que você descansasse pelo restante do dia. Com remuneração integral, é claro. Helena pareceu genuinamente surpresa. Obrigada, Sr. Limen, mas não é necessário. Posso trabalhar, é só um corte pequeno. Insisto. Marco sorriu gentilmente. E, por favor, me chame de Marco. Quando Helena se retirou, Marco voltou-se para Felipe, sua expressão endurecendo ligeiramente. Quero ver os registros de todas as reclamações dos últimos 3 anos.
E não me diga que não existem reclamações. Estão arquivadas no sistema, senhor, murmurou Felipe. Posso acessar para você imediatamente. Faça isso. Olivia e eu estaremos no salão. Ao saírem do escritório, Marco deu um abraço rápido na filha. Isso não era exatamente o que eu tinha em mente para seu primeiro dia. Olivia sorriu, com um brilho determinado nos olhos. Na verdade, foi perfeito. Mostrou-me exatamente o que precisa mudar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso no último andar de um arranha-céu espelhado, Rafael Allianz esmagava um copo de cristal contra a parede, estilhaços voando em todas as direções. Sua secretária, Viola, permanecia à porta, impassível após anos testemunhando explosões semelhantes. Como aquela garçonete ousou me desafiar? E aquele homem, Limen? Rafael parou subitamente, a compreensão inundando seu rosto. Limen, Marco Limen, o dono da rede Aroma. Ele se jogou em sua cadeira de couro, girando para encarar a vista panorâmica da capital. Seus dedos tamborilavam no apoio de braço. Mente calculista, já avaliando ângulos, possibilidades, retaliações. Viola, cancele meus compromissos desta tarde e agende uma reunião com Aaron. Aaron Hollins era o que as pessoas educadamente chamavam de consultor. Na realidade, era um fixador, alguém que resolvia problemas com métodos que raramente resistiam ao escrutínio da luz do dia. Sim, Sr. Allianz. Devo mencionar o assunto da reunião? Apenas diga que é sobre uma praga no meu café favorito. Na manhã seguinte, o Café Sabor amanheceu com uma placa discreta na porta. Abriremos às 9h. Agradecemos sua compreensão. Dentro, funcionários de todos os turnos reuniam-se no salão, um burburinho nervoso preenchendo o ambiente. A chegada de Marco e Olivia silenciou a todos instantaneamente. Bom dia a todos, começou Marco, sua voz calma e firme. Para quem não me conhece, sou Marco Limen, fundador da Rede Aroma, e esta é minha filha, Olivia, que muitos já conheceram ontem em circunstâncias um tanto incomuns. Olhares curiosos alternavam-se entre pai e filha. Alguns funcionários já haviam escutado rumores sobre o confronto com Rafael Allianz, mas informações concretas eram escassas. Estamos aqui porque tomei conhecimento de uma situação inaceitável. Um cliente aparentemente habitual agrediu e humilhou uma funcionária ontem, e descobri que este não foi um incidente isolado. Helena, sentada na primeira fileira, mantinha a mão enfaixada sobre o colo. Ao seu lado, uma jovem barista de cabelos curtos, Rosie, segurava sua mão livre em solidariedade silenciosa. Antes de qualquer coisa, continuou Marco, quero deixar absolutamente claro, nenhum cliente, independente de quanto gaste, tem o direito de desrespeitar qualquer um de vocês. Isso não é negociável. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o ambiente. Muitos funcionários endireitaram-se nas cadeiras, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Agora, preciso entender a extensão do problema. Quero ouvir de vocês. O comportamento de Rafael Allianz que presenciei ontem é comum? Existem outros clientes problemáticos? Inicialmente, o silêncio persistiu. Anos de condicionamento para preservar o cliente a todo custo não se desfaziam facilmente. Foi Rosie quem finalmente ergueu a mão. Sr. Limen, trabalho aqui há 4 anos. O Sr. Allianz já me fez chorar 3 vezes. Uma vez porque o cappuccino estava feminino demais. Feminino demais? Olivia perguntou confusa. A espuma formou um coração. Foi acidental. Após essa primeira confissão, a barragem rompeu. Um após o outro, funcionários relataram incidentes. Xícaras quebradas deliberadamente, comentários sexistas, ameaças veladas de influenciar demissões. Um padrão perturbador emergiu. Rafael Allianz não era apenas um cliente difícil, era um predador, que se alimentava do medo e da impotência daqueles que o serviam. Marco ouvia cada relato com atenção concentrada, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar detalhes. Olivia tomava notas meticulosamente. Quando o último funcionário terminou seu relato, Marco permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que ouvira. Quero agradecer a coragem de todos, disse finalmente. Reconheço que não foi fácil falar sobre essas experiências, especialmente
quando foram condicionados a aceitá-las como parte do trabalho. Isso acaba hoje. Ele se levantou caminhando pelo salão enquanto falava. A partir deste momento, Rafael Allianz está banido de todos os estabelecimentos da rede Aroma. Não apenas desta unidade, mas de todas as 27. Além disso, qualquer cliente que demonstre comportamento abusivo receberá um único aviso. Na reincidência, será convidado a se retirar, independentemente de quem seja. Felipe, que estivera sentado num canto, parecia simultaneamente aliviado e aterrorizado. Mas, Sr. Lyman, como implementaremos isso praticamente? Muitos gerentes podem sentir-se intimidados por clientes influentes. Excelente pergunta, Felipe. Marco assentiu, aprovando a dúvida prática. É por isso que implementaremos um novo protocolo de proteção aos funcionários. Olivia levantou-se, assumindo naturalmente uma posição de autoridade que impressionou a todos. Cada unidade terá um botão de pânico discreto no balcão e na área de serviço. Qualquer funcionário que se sinta ameaçado pode acioná-lo, alertando o gerente ou supervisor. Além disso, instalamos câmeras adicionais e todos os incidentes serão documentados formalmente, com consequências claras para clientes abusivos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Helena. E o mais importante, nenhum funcionário será penalizado por defender sua dignidade. O medo de perder o emprego tem sido a arma mais poderosa desses clientes. Isso acabou. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Alguns funcionários mais jovens até mesmo aplaudiram. Marco ergueu a mão pedindo silêncio novamente. Há mais uma coisa. Helena, Rose e todos que foram diretamente afetados pelo comportamento do Sr. Allianz receberão compensação pelo trauma sofrido. Nosso departamento jurídico já está avaliando a possibilidade de ações legais contra ele por assédio e danos. Foi quando a porta dos fundos se abriu violentamente. 2 homens corpulentos, vestindo ternos pretos que mal disfarçavam suas constituições atléticas, entraram seguidos por Rafael Allianz. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem Marco e Olivia. Ora, uma reuniãozinha e eu não fui convidado? O silêncio que se seguiu foi gélido. Marco deu um passo à frente, posicionando-se entre Rafael e o grupo de funcionários. Esta é uma reunião privada, Sr. Allianz. O estabelecimento está fechado até às 9, conforme indicado na placa. Rafael sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Placa? Não vi placa nenhuma. Talvez porque seus seguranças são tão incompetentes quanto seus baristas. Ele fez um gesto com a cabeça e os 2 homens se posicionaram estrategicamente, bloqueando a saída. Não era uma ameaça explícita, mas a mensagem era clara. O que deseja, Sr. Allianz? Perguntou Marco, sua voz controlada. Apenas uma conversa civilizada. Afinal, houve um lamentável mal-entendido ontem. Olivia deu um passo à frente, parando ao lado do pai. Não houve mal-entendido algum. O senhor agrediu uma funcionária, humilhou-a publicamente e ameaçou usar conexões para manipular órgãos públicos. Tudo documentado em áudio e vídeo e testemunhado por dezenas de pessoas. Rafael fixou seu olhar gélido em Olivia. Impressionante como uma garçonete de primeiro dia já se acha no direito de falar assim com clientes. Seu pai deve estar muito orgulhoso desse comportamento inapropriado. Estou de fato, respondeu Marco friamente. Orgulhoso de tê-la criado para reconhecer a diferença entre autoridade e abuso. Os olhos de Rafael se estreitaram perigosamente. Sabe o que acontece com estabelecimentos que de repente começam a ter problemas com a fiscalização sanitária, ou com a renovação de alvarás, ou com fornecedores que misteriosamente cancelam entregas? Marco observou Rafael com uma calma que contrastava com a tensão crescente no ambiente. Anos de negociações difíceis haviam-lhe ensinado que, diante da arrogância descontrolada, a serenidade era uma arma mais eficaz que qualquer demonstração de força. Está me ameaçando explicitamente, Sr. Allianz? Na frente de mais de 20 testemunhas? Rafael hesitou apenas por uma fração de segundo, seus olhos traindo um lampejo de alerta. Rapidamente, recuperou a compostura, ajustando a gravata italiana com um sorriso calculado. Apenas destacando as realidades de mercado. Sr. Lyman, negócios são frágeis, dependem de tantos fatores imprevisíveis. Felipe,
que observava a cena paralisado, emitiu um som baixo de puro terror. Conhecia bem as realidades de mercado, às quais Rafael se referia. Fiscalizações surpresas sem motivo aparente, fornecedores que subitamente triplicavam preços ou cancelavam contratos de longa data. Problemas inexplicáveis com licenças. Olivia deu um passo à frente, o celular discretamente ativado em sua mão. Senhor Allianz, para esclarecer, o senhor está sugerindo que usará influência indevida com autoridades públicas e interferirá ilegalmente em nossa cadeia de suprimentos, como retaliação por termos defendido nossos funcionários de seus abusos? É isso mesmo? Rafael encarou Olivia por um longo momento, dividido entre a raiva e uma crescente consciência da armadilha verbal que ela habilmente construíra. Os dois homens de terno trocaram olhares inquietos, claramente desconfortáveis com o rumo da conversa. Você é esperta, garota, Rafael finalmente disse com um respeito relutante, mas esperta demais para o seu próprio bem. Ele se voltou para Marco, ignorando deliberadamente Olivia. Vou ser direto. Este estabelecimento, não toda a sua rede, depende de uma reputação imaculada. Seria uma pena se rumores começassem a circular sobre práticas duvidosas. O mercado é tão sensível a essas coisas. De fato, respondeu Marco surpreendentemente conciliatório. A reputação é fundamental. E sabe o que arruína reputações mais rapidamente que qualquer rumor? Vídeos mostrando clientes ricos agredindo funcionários, seguidos de ameaças explícitas de retaliação quando confrontados. Um silêncio pesado seguiu-se à declaração. Os funcionários observavam a troca como espectadores de uma partida de xadrez particularmente tensa, cada movimento calculado, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Rafael lançou um olhar para seus acompanhantes, um sinal sutil que não passou despercebido por Marco. Este imediatamente levantou a mão, um gesto tranquilo, mas definitivo. Antes que tome qualquer decisão precipitada, Sr. Allianz, devo informar que esta reunião está sendo transmitida ao vivo para nosso departamento jurídico e que 3 viaturas da polícia estão estacionadas discretamente nos fundos, a meu pedido. Um simples sinal meu. E eles entram. Era um blefe, obviamente, mas entregue com tal convicção que até Olivia hesitou por um instante, quase acreditando nas palavras do pai. O rosto de Rafael endureceu. Ele examinou o ambiente, avaliando rapidamente suas opções, calculando riscos. Finalmente, com um sorriso gélido, fez um gesto para seus acompanhantes recuarem. Esta pequena guerra não valeria meu tempo de qualquer forma. Existem cafés muito melhores na capital. Ele caminhou até a porta, parando apenas para um último comentário. Aproveite enquanto pode. Limen, você acaba de fazer um inimigo poderoso. Quando a porta se fechou atrás de Rafael e seus seguranças, o salão permaneceu em silêncio por vários segundos, como se ninguém ousasse respirar. Foi Rose quem finalmente quebrou a tensão com uma risada nervosa. Viaturas da polícia nos fundos? Sério? Marco sorriu, finalmente permitindo que uma expressão de alívio atravessasse seu rosto controlado. Mentir não é um hábito que cultivo, mas há exceções para tudo na vida. Os funcionários explodiram em uma mistura de aplausos e risos nervosos. Olivia guardou o celular, confirmando com um aceno para o pai que havia gravado toda a interação. Isso foi intenso, comentou ela. E apenas o começo, respondeu Marco subitamente sério. Rafael Allianz não é homem de esquecer ofensas, reais ou percebidas. Ele voltará de uma forma ou de outra. Então estaremos preparados, afirmou Olivia com uma determinação que fez Marco sorrir com orgulho. Ele se voltou para o grupo de funcionários, que ainda processavam o confronto testemunhado. A reunião está oficialmente encerrada. Agradeço a presença de todos. Vamos nos preparar para abrir às 9h, conforme programado. E lembrem-se, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de desrespeitar vocês neste estabelecimento. Enquanto os funcionários se dispersavam para seus postos, Marco puxou Felipe e Olivia para um canto. Felipe, quero uma lista completa dos nossos fornecedores e contratos. Precisamos identificar vulnerabilidades, pontos onde Rafael possa tentar pressionar. Sim, Sr. Limen, imediatamente. Olivia, você tem experiência em administração, certo?
2 anos no administrativo da fundação, antes de decidir entender o negócio da perspectiva operacional, confirmou ela. Excelente. A partir de agora, você trabalhará diretamente comigo na supervisão desta unidade. Oficialmente será assistente de gerência, mas na prática, serei seus olhos e ouvidos, completou Olivia, compreendendo imediatamente. Marco assentiu, satisfeito com a rapidez de entendimento da filha. Precisamente. Tenho o pressentimento de que Rafael não desistirá facilmente, e precisamos estar prontos. Nas semanas que se seguiram, a previsão de Marco provou-se dolorosamente precisa. A retaliação começou de forma sutil. Uma fiscalização sanitária surpresa, conduzida com um rigor incomum. Graças às medidas preventivas implementadas por Marco, o café passou sem problemas. Mas a mensagem era clara. A guerra havia começado. Em seguida, vieram problemas com fornecedores. O principal distribuidor de grãos especiais subitamente triplicou seus preços, citando ajustes de mercado como justificativa. Outros simplesmente cancelaram entregas no último minuto, deixando o café em situações precárias. Olivia, revelando um talento nato para a gestão de crises, rapidamente estabeleceu uma rede alternativa de fornecedores menores, evitando a dependência de grandes distribuidores, mais suscetíveis à influência de Rafael. Ela passava noites pesquisando produtores independentes, negociando contratos diretos e reorganizando toda a cadeia logística do café. Marco observava com crescente admiração o trabalho da filha. O que começara como um simples estágio para compreender o negócio da família, transformara-se em uma prova de fogo que revelava não apenas a competência de Olivia, mas também seu caráter. Numa terça-feira particularmente agitada, Helena aproximou-se de Olivia durante uma pausa. A mão da veterana já havia cicatrizado completamente, mas algo em sua expressão sugeria uma ferida diferente, menos visível. Olivia, tem um minuto? Claro, Helena. Aconteceu algo? A mulher mais velha hesitou, olhando nervosamente ao redor antes de continuar em voz baixa. Recebi uma ligação ontem à noite. Era Victor, o antigo gerente antes de Felipe. Victor? Olivia franziu a testa. O nome aparecera em algumas documentações antigas que revisara, mas nunca em contexto relevante. Sim, ele saiu há quase 2 anos, quando recebeu uma oferta irrecusável de uma rede concorrente. Pelo menos essa foi a história oficial. E a não oficial? Helena mordeu o lábio claramente desconfortável. Ele era muito próximo de Rafael. Fechava os olhos para o comportamento dele. Garantia mesas exclusivas mesmo em dias lotados. Aquele tipo de coisa. Quando seu pai decidiu implementar padrões mais rígidos de atendimento, Victor resistiu. Logo depois saiu. Olivia começou a compreender o quadro maior. E ele ligou para você porque disse que Rafael está furioso, que está planejando algo grande, não apenas contra esta unidade, mas contra toda a rede, e que se eu for esperta, vou procurar outro emprego logo. Um calafrio percorreu a espinha de Olivia. Não era apenas uma retaliação empresarial, era pessoal. Você acha que ele estava tentando te assustar ou te recrutar? Ambos, talvez. Victor sempre foi manipulador. Ele conhece todos os funcionários antigos, sabe quem está insatisfeito, quem tem problemas financeiros. Helena, isso é extremamente valioso. Precisamos contar ao meu pai imediatamente. Enquanto se dirigiam ao escritório, Olivia notou um homem desconhecido sentado no canto mais afastado do salão. Algo em sua postura, rígida demais, observadora demais, despertou seus instintos. Ele não estava ali para desfrutar do café. No escritório, Marco ouviu o relato de Helena com atenção concentrada. Victor sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que chegaria a este ponto. Comentou a decepção evidente em sua voz. Obrigado por nos alertar, Helena. Não poderia ficar calada. Não depois de tudo que vocês fizeram por nós. Quando Helena saiu, Olivia mencionou o homem suspeito no salão. Provavelmente apenas observando nossa operação, concluiu Marco após refletir. Rafael está mapeando nossas rotinas, buscando vulnerabilidades. Deveríamos confrontá-lo? Não, deixe-o observar. Enquanto ele perde tempo com essas táticas, estamos fortalecendo nossas defesas.
Marco mostrou a Olivia uma série de documentos em seu computador. Novos contratos com fornecedores de várias regiões, garantindo redundância no abastecimento. Atualizações nos sistemas de segurança. Acordos preliminares com escritórios de advocacia, especializados em assédio e difamação. Impressionante, comentou Olivia, genuinamente admirada com a previsão estratégica do pai. Anos administrando uma rede de cafés me ensinaram algo. Sempre haverá um Rafael Allianz. A questão é como você se prepara para enfrentá-lo. Naquela noite, após o fechamento, Olivia permaneceu no café revisando documentos quando notou movimentos estranhos nos fundos do estabelecimento. Pela janela do escritório, viu duas figuras mexendo no quadro de energia. Instintivamente, pegou o celular e começou a filmar. O coração de Olivia acelerou enquanto ela mantinha o celular firme, capturando cada movimento das figuras sombrias. Reconheceu imediatamente um deles, o mesmo homem que observara no café durante o dia. O outro parecia ser um técnico, a julgar pelo uniforme e pela maleta de ferramentas. Eles conversavam em voz baixa, gestos apontando para diferentes partes do quadro elétrico. Olivia considerou chamar a polícia imediatamente, mas hesitou. Se fosse realmente obra de Rafael, seria sua palavra contra a dele, e ela conhecia bem o poder que homens como ele exerciam sobre autoridades. Precisava de provas concretas, inegáveis. Com movimentos silenciosos, aproximou-se da porta dos fundos mantendo-se nas sombras, o celular ainda gravando. A proximidade permitiu que captasse fragmentos da conversa. Apenas um pequeno ajuste que causará sobrecarga gradual, dizia o técnico, manipulando algo dentro do quadro. Parecerá uma falha natural do sistema. Em 3-4 dias no máximo, todo o sistema elétrico entrará em curto, com sorte durante o horário de pico. O outro homem assentiu, satisfeito. E não poderá ser rastreado até nós? Impossível. Parecerá má manutenção. No máximo, a concessionária será culpada. Aquilo era sabotagem deliberada, potencialmente perigosa para funcionários e clientes. Olivia recuou silenciosamente, voltou ao escritório e ligou para o pai. Precisamos de um eletricista de confiança imediatamente, explicou, mantendo a voz baixa. E talvez seja hora de ativar aquela conexão com a polícia que você mencionou. Menos de 1 hora depois, um carro discreto estacionou nos fundos do café. Marco desceu, acompanhado de um homem mais jovem carregando uma maleta de ferramentas e, para surpresa de Olivia, uma mulher de postura séria que se apresentou como delegada Chiara. Mostra o que você encontrou, pediu Marco, enquanto o eletricista, apresentado apenas como Theo, já examinava o quadro de energia. Olivia reproduziu o vídeo em seu celular. A delegada Chiara observou atentamente, fazendo anotações ocasionais. Conseguiu identificar algum deles? Perguntou após o vídeo terminar. O homem de terno esteve no café hoje observando tudo. Nunca havia estado aqui antes, pelo menos não durante meus turnos. Theo emitiu um assobio baixo enquanto inspecionava o interior do quadro elétrico. Profissional, comentou. Uma modificação sutil que causaria um curto-circuito progressivo. Em 3-4 dias, como ele disse, todo o sistema elétrico entraria em colapso. No horário de pico, poderia facilmente causar um incêndio. A palavra pairou no ar, pesada e ameaçadora. Não era apenas sabotagem comercial. Era algo muito mais sério. Isso ultrapassa a retaliação empresarial, declarou a delegada Chiara, seu rosto endurecendo. Estamos falando de colocar vidas em risco deliberadamente. Consegue consertar sem deixar rastros de que descobrimos? Perguntou Marco a Theo. Claro, eles nunca saberão que identificamos a sabotagem. Marco virou-se para a delegada. O que sugere, Chiara? Não podemos prender Rafael Allianz apenas com isso. O vídeo mostra a sabotagem, mas não o conecta diretamente. Precisamos de mais. Uma armadilha, sugeriu Olivia. Uma ideia formando-se rapidamente em sua mente. E se deixássemos que ele pensasse que seu plano está funcionando? Enquanto isso, coletamos mais evidências? Um sorriso lento formou-se no rosto de Marco. Continue. Nas próximas semanas começaremos a notar problemas elétricos menores, luzes piscando, pequenas oscilações de energia. Reclamaremos abertamente, talvez até comentando com clientes. Enquanto isso, estaremos observando quem está observando nossa reação,
completou a delegada Chiara, compreendendo imediatamente. E documentando tudo. Exatamente. É arriscado, ponderou Marco. Mas pode funcionar. Theo, você pode instalar um sistema paralelo de segurança? Algo que nos proteja caso eles tentem novamente? O eletricista assentiu. Posso criar um sistema redundante oculto. Se o principal for comprometido, o reserva assumirá automaticamente, sem que ninguém perceba. Perfeito. Os dias seguintes transformaram o Café Sabor em um palco onde uma peça cuidadosamente coreografada se desenrolava. Conforme planejado, pequenos problemas elétricos começaram a ocorrer. Nada perigoso, apenas inconvenientes calculados para criar a ilusão de que a sabotagem estava progredindo. Felipe, agora completamente leal após testemunhar a determinação de Marco e Olivia, executava seu papel com perfeição, demonstrando preocupação visível, fazendo chamadas para técnicos dentro do alcance auditivo de clientes regulares. Enquanto isso, câmeras discretas adicionais foram instaladas, capturando cada momento, cada visitante, cada interação suspeita. A equipe foi informada em partes, apenas o necessário para garantir segurança sem comprometer a operação. Helena tornou-se uma aliada crucial, usando sua rede de contatos entre os funcionários mais antigos para identificar possíveis infiltrados. Rose, com seu talento natural para conversas aparentemente casuais, extraía informações valiosas de clientes sem que estes percebessem. Na quinta-feira, o plano deu seu primeiro fruto concreto. Vitor, o ex-gerente, apareceu para um café sentando-se casualmente no balcão. Suas tentativas de extrair informações sobre os problemas que o café estava enfrentando eram tão óbvias que Olivia quase sentiu pena. Ouvi dizer que vocês estão tendo alguns contratempos, comentou ele, enquanto Rose servia seu expresso. Nada que não possamos resolver, respondeu ela com um sorriso ensaiado, embora a coincidência seja estranha. Tantos pequenos problemas surgindo ao mesmo tempo, logo depois daquele incidente. Victor ajustou-se na cadeira, subitamente mais interessado. Incidente? Você sabe. Com aquele cliente, Rafael alguma coisa. Allianz, corrigiu Victor automaticamente, caindo na armadilha. Isso mesmo. Nossa, você tem boa memória para nomes. Um leve rubor coloriu o rosto do ex-gerente. Ele era um cliente regular. Quando eu trabalhava aqui. Um cliente tão importante certamente faz falta, provocou Rose. Felipe comentou que o faturamento caiu desde que ele parou de vir. Era uma mentira descarada. Na verdade, o ambiente mais agradável havia atraído novos clientes, compensando amplamente a ausência de Rafael. Mas Victor absorveu a informação com evidente satisfação. Bem, negócios são assim. Às vezes, decisões precipitadas têm consequências duradouras. Como nossos problemas elétricos, imagino, suspirou Rose dramaticamente. O eletricista disse que pode ser algo sério no quadro principal. Talvez tenhamos que fechar por alguns dias para resolver. Os olhos de Victor brilharam com mal disfarçada satisfação. Que pena. Espero que consigam solucionar logo. Assim que Victor saiu, Rose dirigiu-se diretamente ao escritório, onde Olivia monitorava a conversa. Ele mordeu a isca completamente, relatou, um sorriso triunfante no rosto. Brilhante trabalho, elogiou Olivia. Agora vamos ver o que ele fará com a informação. A resposta veio mais rápido do que esperavam. Naquela mesma noite, Victor foi filmado encontrando-se com Rafael, em um restaurante discreto no outro lado da cidade. Um investigador particular, contratado por Marco, capturou imagens dos dois conversando animadamente, Victor gesticulando de forma entusiasmada, enquanto Rafael ouvia com um sorriso satisfeito. Estamos construindo um caso sólido, comentou a delegada Chiara ao revisar as evidências acumuladas. Mas ainda precisamos de algo mais concreto, uma confissão direta. Ele está ficando confiante, observou Marco. Acredita que seu plano está funcionando. É quando pessoas como Rafael cometem erros, quando pensam que já venceram. No sábado, o café estava excepcionalmente lotado. A época de festivais na capital atraía turistas e habitantes locais em igual medida, criando um burburinho animado que preenchia o estabelecimento. Olivia circulava entre as mesas,
dividindo seu tempo entre tarefas gerenciais e ocasionalmente ajudando no serviço durante os momentos de pico. Foi quando notou a porta abrindo-se e Rafael Allianz entrando, sozinho desta vez, impecavelmente vestido e exibindo um sorriso presunçoso. Um silêncio momentâneo percorreu os funcionários mais antigos, seguido por uma troca rápida de olhares preocupados. Olivia respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. O momento que haviam antecipado finalmente chegara, mais cedo do que esperavam, mas talvez fosse melhor assim. Discretamente ativou o aplicativo em seu celular, que alertava simultaneamente Marco e a delegada Chiara. Rafael caminhou calmamente até o centro do salão, ignorando a fila de espera por mesas. Seus olhos encontraram os de Olivia, um desafio explícito em seu olhar. Senhor Allianz, ela cumprimentou, mantendo a voz neutra. Há uma política de espera para mesas. Posso adicionar seu nome à lista? Não será necessário, respondeu ele, sua voz projetada para alcançar todo o salão. Não planejo ficar muito tempo. Apenas vim verificar como andam as coisas por aqui. Ouvi dizer que vocês estão enfrentando algumas dificuldades técnicas. A forma como pronunciou as últimas palavras deixava clara a insinuação. Vários clientes levantaram os olhos de suas bebidas, curiosos com o tom da conversa. Pequenos contratempos, respondeu Olivia diplomaticamente. Nada que não possamos resolver. Tem certeza? O sorriso de Rafael ampliou-se. Problemas elétricos podem ser tão imprevisíveis. Um dia são apenas luzes piscando, no outro... Ele fez um gesto expansivo com as mãos, sugerindo uma explosão. Foi neste momento que Helena apareceu, carregando uma bandeja com bebidas. Ao ver Rafael, quase tropeçou, o choque evidente em seu rosto. Um dos copos balançou perigosamente, derramando algumas gotas no piso. Cuidado, advertiu Rafael com falsa preocupação. Não queremos mais... Acidentes, não é mesmo, Helena? O uso deliberado do nome, o tom ameaçador mal disfarçado, a referência ao incidente anterior, tudo era calculado para intimidar. Helena empalideceu visivelmente, suas mãos começando a tremer. Foi o suficiente para Olivia. A provocação a Helena, que ainda carregava cicatrizes emocionais do abuso anterior, ultrapassou qualquer limite de tolerância. Senhor Allianz, disse ela, elevando ligeiramente a voz, o senhor não é mais bem-vindo neste estabelecimento. Peço que se retire. Rafael fingiu surpresa, olhando ao redor como se buscasse apoio dos outros clientes. É assim que vocês tratam antigos clientes? Não é de admirar que estejam perdendo negócios. Não estamos, respondeu Olivia firmemente. Na verdade, desde que estabelecemos políticas mais rígidas contra comportamentos abusivos, nosso movimento aumentou. Parece que as pessoas preferem ambientes onde todos são tratados com respeito. O rosto de Rafael endureceu momentaneamente antes de recuperar a compostura. Com um movimento deliberadamente lento, aproximou-se mais de Olivia, entrando em seu espaço pessoal. Sabe o que acontecerá em breve? Um infeliz acidente elétrico. Talvez durante um dia movimentado como hoje. E quando investigarem, descobrirão negligência na manutenção. O que será péssimo para os negócios, não acha? Olivia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de triunfo. Ali estava, a confissão que precisavam. Vários clientes nas mesas próximas já haviam sacado seus celulares, gravando discretamente a interação. Era exatamente o que eles esperavam. É interessante como você parece saber tanto sobre nossos supostos problemas elétricos, comentou Olivia calmamente, mantendo contato visual constante com Rafael, quase como se tivesse informações privilegiadas. Um brilho de triunfo reluziu nos olhos de Rafael. A presunção de vitória tinha esse efeito nas pessoas. Elas baixavam a guarda, deixavam-se levar pelo próprio ego. Digamos que tenho fontes confiáveis, respondeu ele, inclinando-se ainda mais. As mesmas fontes que garantiram que aquele inspetor da vigilância sanitária fosse particularmente rigoroso, ou que convenceram 3 de seus fornecedores a encontrar desculpas criativas para cancelar entregas. Sabe, Olivia, para cada problema que vocês resolvem, posso criar outros 10. Cada palavra era outro prego em seu próprio caixão profissional, e Rafael não fazia ideia. A ironia da situação era quase dolorosa.
Isso soa muito como confissão de manipulação de agentes públicos e interferência ilícita em relações comerciais, observou Olivia, a voz perfeitamente controlada. Rafael riu, uma risada genuína, como se Olivia tivesse contado uma piada particularmente engraçadora. E quem acreditaria em você? Uma garçonete novata contra um dos homens de negócios mais respeitados da capital? Vamos, seja realista. Seu pai pode ter dinheiro, mas eu tenho influência. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não substitui décadas de contatos cultivados nos lugares certos. Ele olhou ao redor, notando finalmente os celulares, apontados em sua direção. Algo em sua expressão mudou. Um lampejo de dúvida atravessou sua fachada confiante. O que é isso? Algum tipo de armadilha barata? Não, respondeu Olivia. Apenas o mundo moderno, onde as pessoas documentam naturalmente comportamentos extraordinários, como um homem poderoso admitindo crimes em público. Rafael ajustou a gravata, subitamente desconfortável. Seu olhar varreu o ambiente, notando mais detalhes. As expressões dos funcionários não de medo, mas de calma expectativa. Os clientes, não evitando o conflito, mas testemunhando-o atentamente. Felipe parado à entrada com um ligeiro sorriso no rosto. Foi quando a compreensão o atingiu. Ele havia sido manipulado, levado a mostrar sua verdadeira face no momento exato, no local exato, diante das pessoas exatas. Vocês não têm problemas elétricos nenhum, não é? Olivia sorriu suavemente. Talvez tenhamos tido brevemente, mas um excelente eletricista resolveu tudo. Inclusive documentou a sabotagem bastante sofisticada que encontrou. A face de Rafael empalideceu visivelmente, mas sua arrogância ainda resistia. Provar algo assim seria praticamente impossível. Mesmo que alguém tenha adulterado o quadro elétrico, como conectar isso a mim? Tenho uma equipe de advogados que adoraria processar vocês por difamação se tentassem. Foi quando Marco entrou no café, acompanhado da delegada Chiara e de 2 policiais uniformizados. Rafael observou-os aproximarem-se, com uma expressão que oscilava entre descrença e fúria contida. Senhor Allianz, cumprimentou Marco cordialmente. Que surpresa encontrá-lo aqui, depois de ter sido formalmente notificado de que estava proibido de entrar em qualquer estabelecimento da rede Aroma. Só vim tomar um café, respondeu Rafael, recuperando parte de sua compostura. Não sabia que isso era crime. Invasão de propriedade privada após notificação formal é de fato uma infração, comentou a delegada Chiara aproximando-se. Mas estamos mais interessados nas outras acusações: sabotagem, extorsão, manipulação de agentes públicos. Absurdo, cortou Rafael. Não tenho ideia do que estão falando. Na verdade, interveio Olivia, o senhor acabou de admitir tudo isso há poucos minutos. Para mim e para... Ela fez um gesto abrangente, indicando os clientes com celulares. Aproximadamente 15 testemunhas independentes. O rosto de Rafael contorceu-se numa máscara de fúria. Por um momento, pareceu que ele poderia fazer algo drástico. Seus punhos fecharam-se, os nós dos dedos esbranquecendo com a pressão. Você não faz ideia do erro que está cometendo, disse ele, a voz trêmula de raiva. Foi neste momento que algo inesperado aconteceu. Rafael levou a mão ao peito, seu rosto subitamente contraindo-se numa expressão de dor intensa. Ele cambaleou apoiando-se em uma mesa próxima, derrubando xícaras e pires. Senhor Allianz. A voz de Olivia agora carregava genuína preocupação. Rafael não respondeu. Seu rosto tornara-se cinzento, uma fina camada de suor cobrindo sua testa. Ele abriu a boca, como se tentasse falar, mas nenhum som saiu. Então seus joelhos cederam e ele desabou no chão do café. Por um instante todos ficaram paralisados, funcionários, clientes, até mesmo os policiais. Foi Olivia quem reagiu primeiro, ajoelhando-se ao lado de Rafael. Ele está tendo um ataque cardíaco, declarou com surpreendente calma. Chiara, chame uma ambulância, agora! A delegada já estava com o celular no ouvido, transmitindo informações urgentes para o serviço de emergência. Marco corria para o escritório, onde mantinham um desfibrilador. Olivia, enquanto isso, verificava as vias aéreas de Rafael, confirmando que ele ainda respirava, embora com dificuldade. Alguém aqui tem treinamento médico?
Perguntou olhando ao redor. Um silêncio tenso seguiu sua pergunta. Nenhuma resposta. Tudo bem, murmurou ela mais para si mesma do que para os outros. Vamos fazer isso. Posicionou as mãos sobre o centro do peito de Rafael e iniciou compressões cardíacas ritmadas, contando silenciosamente. Seu treinamento em primeiros socorros, parte do curso de administração hospitalar que frequentara antes de decidir entender o negócio da família, agora se mostrava inesperadamente crucial. Marco retornou com o desfibrilador. Ele observou a filha por um momento, surpreso com sua competência e presença de espírito. Precisamos do desfibrilador? Perguntou, já preparando o equipamento. Ainda não, respondeu Olivia sem interromper as compressões. Ele tem pulso, embora fraco. Vamos manter as compressões até a chegada dos paramédicos. Quanto tempo, Chiara? 3 minutos, informou a delegada que havia acabado de desligar o celular. Olivia assentiu, continuando seu trabalho. Rafael estava inconsciente, mas ela podia sentir seu coração lutando sob suas mãos. A sala inteira parecia congelada no tempo, todos os olhos fixos na cena surreal. A jovem que Rafael tentara humilhar e destruir, agora literalmente lutando para mantê-lo vivo. Vamos. Rafael, murmurava ela enquanto trabalhava. Não é assim que esta história termina. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Olivia estava exausta, mas Rafael ainda respirava. Ela se afastou, permitindo que os profissionais assumissem. Só então percebeu que suas mãos tremiam incontrolavelmente. Marco a envolveu em um abraço firme e ela permitiu-se, por um breve momento, apoiar-se na força do pai. Você foi incrível, sussurrou ele em seu ouvido. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu ela, olhando enquanto os paramédicos estabilizavam Rafael e o preparavam para o transporte. Não, corrigiu Marco. Você fez o que apenas pessoas excepcionais fazem. Ele tentou destruir tudo o que construímos, ameaçou sua segurança. E mesmo assim, quando ele precisou, você não hesitou nem por um segundo. Os paramédicos passaram com a maca. Rafael agora conectado a monitores e recebendo oxigênio. Sua cor melhorara ligeiramente, e ele parecia ter recuperado alguma consciência, seus olhos movendo-se confusamente. Quando a maca passou por Olivia, algo extraordinário aconteceu. Rafael estendeu a mão trêmula, tocando levemente o braço dela. Seus lábios moveram-se sob a máscara de oxigênio, formando uma palavra silenciosa que pareceu ser obrigado. Olivia assentiu, um gesto simples de reconhecimento. Não havia triunfo em seus olhos, apenas empatia humana básica. Acompanharei a ambulância, declarou a delegada Chiara, aproximando-se de Marco e Olivia. Ele ainda tem acusações para responder quando estiver recuperado. Entendo, respondeu Marco. Mantenha-nos informados sobre seu estado. As horas seguintes foram um borrão de atividade. O café foi fechado antecipadamente. Declarações foram colhidas, vídeos transferidos para dispositivos oficiais. Quando finalmente a poeira baixou, Marco, Olivia, Helena, Rose e Felipe encontravam-se sentados em um círculo no café vazio, processando os eventos extraordinários do dia. Vocês acham que ele vai sobreviver? Perguntou Helena, a preocupação genuína em sua voz surpreendendo até a ela mesma. Os paramédicos pareciam otimistas, respondeu Olivia. A resposta foi rápida, o que geralmente é o fator mais crucial. Graças a você, acrescentou Rose. Nunca vi ninguém agir tão rápido. Olivia desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Fiz 2 semestres de enfermagem antes de mudar para a administração hospitalar. Aprendi o básico. Foi mais que o básico, insistiu Marco. Foi extraordinário. O celular de Olivia tocou, interrompendo a conversa. Era a delegada Chiara. Ela atendeu, ouvindo atentamente por alguns minutos antes de desligar. Rafael está estável, informou ao grupo. Teve um infarto significativo, mas os médicos conseguiram intervir a tempo. Estará no hospital por alguns dias, mas a expectativa é de recuperação completa. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Genuíno, apesar de tudo o que Rafael havia feito. E agora? Perguntou Felipe. Ele ainda enfrentará acusações? Sim, confirmou Olivia. Chiara disse que as evidências são irrefutáveis, especialmente com as confissões gravadas hoje.
Marco permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Finalmente falou. Sabem, em 40 anos administrando negócios, aprendi algo importante. Às vezes, as piores crises trazem as melhores oportunidades de transformação. Hoje enfrentamos o pior e demos o melhor de nós. Isso não é apenas uma vitória contra um homem que queria nos destruir. É uma afirmação de quem somos e do que representamos. Ele olhou para cada rosto ao seu redor, sua expressão solene. Esta não é apenas uma cadeia de cafés. É uma comunidade, um lugar onde as pessoas são tratadas com dignidade, independentemente de sua posição ou quanto dinheiro tem no bolso. E hoje todos vocês provaram que isso não são apenas palavras bonitas em um manual corporativo. É quem realmente somos. O silêncio que se seguiu carregava um peso quase tangível. Cada pessoa refletindo sobre as implicações mais amplas dos eventos, não apenas a confrontação com Rafael, mas a mudança cultural que havia se cristalizado naquele momento crítico. O que acham de abrirmos uma garrafa de vinho? Sugeriu Felipe finalmente. Acho que merecemos. Horas mais tarde, após todos terem ido embora, Olivia permaneceu no café vazio, organizando alguns documentos antes de partir. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era da delegada Chiara. Rafael está acordado. Pediu para falar com você. Amanhã às 10 horas, se estiver disposta. Olivia encarou a mensagem por longos minutos, um turbilhão de emoções contraditórias atravessando-a. Por fim, respondeu simplesmente, estarei lá. O hospital pulsava com aquela eficiência silenciosa típica das manhãs. Enfermeiros trocando plantões, médicos fazendo rondas, visitantes ainda escassos naquele horário. Olivia caminhou pelo corredor com passos medidos, perguntando-se o que a aguardava. A mensagem de Chiara permanecia enigmática. Rafael pedira para vê-la, mas não havia explicação sobre o motivo. 2 policiais guardavam a porta do quarto 507, uma precaução que parecia simultaneamente necessária e absurda. Rafael Allianz, o homem que inspirara tanto medo e ressentimento, agora estava preso não apenas por acusações criminais, mas também por sua própria fragilidade física. Senhorita Limen? Um dos policiais confirmou, consultando uma lista. Estão esperando por você. A delegada Chiara estava sentada em uma cadeira próxima à janela, folheando documentos. No leito hospitalar, conectado a monitores e com uma via intravenosa no braço, Rafael parecia surpreendentemente diminuído. As roupas caras e a postura imponente que formavam sua armadura habitual estavam ausentes. Vestido com um simples avental hospitalar, cabelos despenteados e barba por fazer, ele parecia apenas um homem comum, vulnerável e cansado. Olivia. Chiara levantou-se guardando os documentos. Obrigada por vir. O Sr. Allianz insistiu em falar com você antes de fazermos o depoimento oficial. Rafael ajustou-se ligeiramente na cama, um leve aceno de reconhecimento quando seus olhos encontraram os de Olivia. Ela notou que, apesar das circunstâncias, algo em seu olhar havia mudado. A arrogância habitual, substituída por algo mais complexo, mais difícil de decifrar. Posso dar a vocês alguns minutos, ofereceu Chiara. Os policiais estarão na porta. Quando a delegada saiu, um silêncio desconfortável preencheu o quarto. O bip rítmico dos monitores cardíacos parecia amplificado na quietude. Os médicos dizem que você salvou minha vida. Rafael finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais rouca e baixa que o normal. Disseram que sem as compressões imediatas, eu provavelmente não teria sobrevivido até a ambulância chegar. Olivia deu de ombros levemente. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Rafael balançou a cabeça com um leve sorriso irônico. Não é o que qualquer pessoa faria. Certamente não é o que eu teria feito se nossas posições estivessem invertidas. A franqueza da admissão surpreendeu Olivia. Não tenho tanta certeza disso, respondeu ela, aproximando-se da cama. As pessoas raramente são exatamente o que aparentam ser. Rafael considerou a observação por um momento. Talvez, mas minhas ações falam por si mesmas. Eu tentei arruinar você, seu pai, o negócio de vocês. E quando tive um ataque cardíaco, você... Se está tentando entender por que ajudei você, interrompeu Olivia suavemente. Não perca tempo. Não foi uma decisão calculada.
Vi alguém precisando de ajuda e reagi. É aí que está. Rafael indicou a cadeira próxima, convidando-a a sentar. Esse instinto de ajudar em vez de prejudicar, de construir em vez de destruir. Olivia aceitou o assento, estudando o homem à sua frente com crescente curiosidade. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua expressão que ela jamais imaginara possível. O que está tentando dizer, Sr. Allianz? Rafael, corrigiu ele. Acho que depois de salvar minha vida, você ganhou o direito ao primeiro nome. Ele respirou fundo, uma inspiração cuidadosa, como se testasse os limites de seu corpo recuperando-se. O que estou tentando dizer, desajeitadamente, é que experimentei algo ontem que nunca havia sentido antes. Achei que estava acabando, que meu tempo tinha terminado, e naquele momento, com uma clareza que nunca imaginei possível, vi minha vida inteira diante de mim. Olivia permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Você sabe o que vi? Nada. Décadas de acumulação. Dinheiro, propriedades, poder, mas nenhum legado real. Nenhuma marca positiva no mundo. Apenas pessoas que me temiam, outras que me adulavam por interesse, e ninguém, absolutamente ninguém, que sentisse genuíno afeto por mim. Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. E então, no que pensei serem meus últimos momentos, a pessoa que me salvou foi alguém que eu tentei destruir. Há uma lição aí que nem o mais denso dos homens poderia ignorar. Olivia não sabia como responder. A transformação que testemunhava era tão inesperada que parecia quase surreal. Por que pediu para me ver? Perguntou finalmente. Para agradecer, obviamente, mas também para informar que já instruí meu advogado a preparar uma confissão formal e abrangente. Todas as minhas ações contra a Rede Aroma, as manipulações, a sabotagem, tudo. Não haverá processos, não haverá apelos. Olivia piscou surpresa. Isso é inesperado. Também estou providenciando compensação financeira para todos os funcionários que prejudiquei. Helena, especialmente. Por quê? A pergunta escapou antes que Olivia pudesse contê-la. Quero dizer, estas ações vão certamente resultar em consequências sérias para você. Multas significativas, possibilidade de prisão. Rafael deu um sorriso cansado. Estranho, não é? Há 3 dias, eu teria feito qualquer coisa para evitar essas consequências. Agora parece quase libertador aceitá-las. Ele ajustou-se na cama, uma leve careta de dor cruzando seu rosto. Olivia, passei 40 anos construindo um império baseado no medo. Pessoas me obedeciam porque me temiam. Eu confundi isso com respeito com sucesso. Foi preciso chegar às portas do fim para perceber o quão vazio tudo isso era. Sua mão tremeu ligeiramente ao alcançar o copo de água na mesa lateral. Olivia instintivamente ajudou-o, segurando o copo enquanto ele bebia. Obrigado, murmurou ele. Sabe, quando você me desafiou naquele primeiro dia, fiquei furioso. Não porque você estava errada, mas porque no fundo eu sabia que estava certa. E isso era insuportável para mim. As pessoas geralmente reagem com raiva quando confrontadas com verdades que não estão prontas para aceitar, observou Olivia. Sábia para alguém tão jovem. Rafael sorriu brevemente. Tenho um pedido a fazer. Algo que talvez você considere absurdo, dado nosso histórico. Estou ouvindo. Quando eu sair daqui e depois de resolver meus problemas legais, gostaria de trabalhar no café. Olivia não conseguiu esconder sua surpresa. Trabalhar? Como funcionário. Como voluntário, inicialmente. Começando pelas funções mais básicas. Lavar louça, limpar banheiros. O tipo de trabalho que sempre considerei abaixo da minha dignidade. Ela o estudou, tentando detectar qualquer sinal de manipulação ou falsidade. Não encontrou nenhum. Por quê? Porque preciso entender. Realmente entender as pessoas que tratei como descartáveis. Preciso experimentar o outro lado. Não como um exercício teórico, mas como realidade vivida. Olivia considerou a proposta. Era tão inesperada, tão fora de qualquer cenário que pudesse ter imaginado, que inicialmente parecia absurda. E ainda assim, havia algo profundamente genuíno na vulnerabilidade de Rafael naquele momento. Não posso prometer nada, respondeu finalmente. Isso seria uma decisão que envolveria meu pai, a gerência, e especialmente os funcionários que foram diretamente afetados pelo seu comportamento. Ninguém seria forçado a trabalhar com você se não se sentisse confortável.
Compreendo completamente, assentiu Rafael. Seria justo. Neste momento a porta se abriu e a delegada Chiara retornou. Desculpem interromper, mas precisamos prosseguir com o depoimento oficial. Olivia levantou-se. Claro, já estávamos terminando. Ao caminhar em direção à porta, ela parou e virou-se uma última vez para Rafael. Uma última pergunta. Se eu não estivesse lá ontem, se fosse qualquer outra pessoa, Helena, por exemplo, você ainda estaria tendo essa revelação. Rafael refletiu por um momento, uma honestidade incomum em sua expressão. Não sei. Talvez o infarto sozinho tivesse sido suficiente para me fazer questionar minha vida. Ou talvez eu tivesse voltado exatamente ao que era antes, ainda mais determinado a provar minha superioridade. Mas foi você quem estava lá. E isso faz toda a diferença. As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas e significativas. Rafael, conforme prometido, fez uma confissão completa às autoridades. A imprensa local teve um dia de campo com a história. O poderoso empresário que tentou destruir uma cadeia de cafés por ter sido confrontado por uma funcionária, seu colapso subsequente e surpreendente redenção. Houve multas substanciais, um acordo judicial significativo com a Rede Aroma e 3 meses de serviço comunitário. Surpreendentemente, ele enfrentou tudo sem reclamações ou tentativas de minimizar sua responsabilidade. 2 meses após o incidente, Olivia estava supervisionando a abertura do café, quando Marco chegou, trazendo um visitante inesperado. Bom dia, cumprimentou Rafael nitidamente nervoso. Estava irreconhecível em roupas simples, jeans, camisa básica, sem relógios caros ou acessórios ostensivos. Os funcionários observavam com curiosidade cautelosa. Helena, agora promovida a supervisora de turno, aproximou-se deliberadamente. Então é verdade, comentou ela, estudando o homem que antes temia. Você realmente quer trabalhar aqui? Se me permitirem, respondeu Rafael humildemente. Entendo perfeitamente se a resposta for não. Helena trocou um olhar com Rose e outros funcionários veteranos. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Anos de experiências compartilhadas, condensados em olhares significativos. Com algumas condições, declarou finalmente Helena. Primeiro, você trabalha diretamente comigo. Segundo, qualquer comportamento que lembre o antigo Rafael resulta em demissão imediata. Terceiro, você começará com as tarefas que ninguém quer fazer. Perfeitamente justo, assentiu Rafael. Quarto, continuou Helena, você continuará seu tratamento psicológico. Marco mencionou que você iniciou terapia? 3 sessões por semana, confirmou ele. Foi surpreendentemente esclarecedor. Helena considerou por mais um momento antes de estender a mão. Bem-vindo a bordo, então. Seu uniforme está nos fundos. Começamos com a limpeza dos banheiros. E assim começou o capítulo mais inesperado na vida de Rafael Allianz. O homem que uma vez viera ao café para ser servido agora, limpava pisos, lavava louça e realizava todas as tarefas que anteriormente considerara abaixo de sua dignidade. Nos primeiros dias, alguns clientes reconheceram-no, criando momentos de constrangimento. Um vídeo de Rafael limpando mesas viralizou brevemente nas redes sociais. Ele suportou tudo com uma humildade que surpreendeu até os mais céticos. Olivia observava com cautela inicial, sempre atenta a sinais de que a transformação pudesse ser apenas uma performance elaborada. Mas conforme as semanas se transformaram em meses, tornou-se evidente que algo genuíno estava acontecendo. Ele realmente mudou, comentou Helena certa tarde, observando Rafael cuidadosamente limpar uma mesa que um cliente particularmente desastrado havia deixado em estado caótico. Nunca pensei que diria isso, mas estou começando a acreditar nele. As pessoas podem mudar, respondeu Olivia, quando enfrentam as consequências de suas ações e decidem conscientemente seguir um caminho diferente. Filosofia barata de autoajuda, brincou Helena, mas seu tom era afetuoso. Mas neste caso, parece verdadeiro. O maior teste veio 3 meses depois, quando um cliente particularmente difícil entrou no café. Exigente, rude com os funcionários e claramente emulando o comportamento que Rafael costumava exibir, o homem começou a criar problemas logo que se sentou. Este café está frio,
reclamou em voz alta. E este bolo está seco. É assim que vocês tratam clientes premium? Rose, que atendia à mesa, manteve a compostura profissional. Lamento que não esteja satisfeito, senhor. Posso substituir seu café e oferecer um bolo diferente? O que pode fazer é aprender a preparar as coisas corretamente da próxima vez, respondeu o homem grosseiramente, empurrando a xícara na direção dela. Quero falar com o gerente. Olivia já se encaminhava para a mesa quando notou Rafael observando a cena. Havia um reconhecimento em seus olhos, como um homem vendo seu próprio reflexo de um passado não tão distante. Para a surpresa de todos, Rafael aproximou-se da mesa com uma xícara fresca de café e uma nova fatia de bolo. Peço desculpas pelo inconveniente, senhor, disse ele respeitosamente. Permita-me substituir seu pedido. O cliente, não reconhecendo Rafael, apenas grunhiu uma aceitação relutante. Enquanto Rafael servia o novo café, acrescentou em voz baixa. Se me permite uma observação, a Rose é uma das melhores baristas da cidade. O problema certamente não foi o café, mas algo mais. O que está insinuando? O cliente franziu a testa. Que talvez o verdadeiro prazer não esteja na temperatura perfeita do café, mas na forma como tratamos uns aos outros. Rafael sorriu gentilmente. Aprendi isso da maneira mais difícil. O cliente pareceu momentaneamente desconcertado pela resposta inesperada. Estudou Rafael por um instante, então olhou para Rose, que observava a interação com espanto mal disfarçado. Talvez tenha exagerado um pouco, murmurou finalmente. O café está bom. Quando Rafael voltou ao balcão, encontrou Olivia observando-o com uma expressão difícil de interpretar. O que foi? Perguntou ele, genuinamente curioso. Nada, respondeu ela com um pequeno sorriso. Apenas pensando que algumas lições parecem ter sido realmente aprendidas. Naquela noite, após o fechamento, Olivia convidou Rafael para uma conversa em seu escritório. Ele entrou com a mesma humildade que agora caracterizava sua presença, sentando-se apenas quando explicitamente convidado. 3 meses, começou ela. Você limpou banheiros, lavou pratos e esfregou pisos, sem reclamações, sem atalhos. Rafael assentiu. Tem sido educativo. Mais do que isso, você demonstrou uma mudança genuína. Os funcionários notaram. Eu notei. Até mesmo clientes regulares comentaram. Fico feliz em ouvir isso. Olivia inclinou-se ligeiramente para a frente. Rafael, meu pai e eu estivemos conversando. Temos uma proposta para você. 5 anos depois. O auditório da Fundação Aroma para a Dignidade Laboral estava completamente lotado naquela manhã de primavera. Profissionais de recursos humanos, gerentes de pequenas e grandes empresas, estudantes de administração e representantes sindicais ocupavam cada assento disponível. Na primeira fileira, Marco observava com orgulho contido enquanto Olivia ajustava o microfone no púlpito central. Bom dia a todos, começou ela, sua voz transmitindo a confiança tranquila de alguém que encontrou exatamente seu lugar no mundo. Bem-vindos ao nosso 5º seminário anual, Trabalho com Dignidade. Hoje, além das palestras programadas, temos o prazer de apresentar os resultados do nosso mais recente estudo sobre ambientes laborais seguros e produtivos em todo o país. Enquanto Olivia conduzia a apresentação inicial, a porta lateral do auditório se abriu discretamente. Rafael entrou, carregando uma pasta de documentos e verificando rapidamente algumas anotações. Seus cabelos agora exibiam fios grisalhos nas têmporas, e rugas de expressão marcavam seu rosto, não as do estresse ou raiva, mas aquelas que surgem de sorrisos frequentes e reflexões profundas. As mudanças físicas, no entanto, eram mínimas comparadas à transformação interior que todos que o conheciam podiam testemunhar. O homem que uma vez usara seu poder e dinheiro para humilhar os outros, agora dedicava sua vida a proteger os vulneráveis contra pessoas como seu antigo eu. E agora, continuou Olivia, tenho o prazer de convidar nosso coordenador de projetos de campo, Rafael Allianz, para apresentar os resultados do programa Segunda Chance. Rafael subiu ao palco, trocando um sorriso caloroso com Olivia, ao passar por ela. Posicionando-se diante do microfone, ele observou a audiência por um momento antes de começar. Obrigado, Olivia. Bom dia a todos.
O programa Segunda Chance nasceu de uma convicção simples, mas poderosa. Nenhum ser humano deve ser reduzido aos seus piores momentos ou ações. Ele fez uma pausa breve, o silêncio carregado de significado para aqueles que conheciam sua história pessoal. Nos últimos 3 anos, trabalhamos com mais de 50 empresas que aceitaram implementar protocolos de reabilitação para executivos e gerentes identificados com comportamentos abusivos. Em vez da demissão imediata, que muitas vezes apenas transfere o problema para outra organização, oferecemos um caminho alternativo: reconhecimento, reparação e reconstrução. Na plateia, Helena, agora gerente regional da Rede Aroma, acenava em concordância. Ao seu lado, Rose, que recentemente concluíra seu MBA com uma tese sobre cultura organizacional, tomava notas detalhadas. Os resultados superaram nossas expectativas mais otimistas, continuou Rafael, projetando gráficos impressionantes no telão atrás dele. 87% dos participantes completaram o programa integralmente. Destes, 92% mantiveram transformações comportamentais mensuráveis por pelo menos 2 anos após o término do programa. Mais impressionante ainda, 75% foram descritos por colegas e subordinados como completamente transformados em suas abordagens de liderança. O auditório absorvia os números com interesse palpável. Para muitos, a ideia de que pessoas com histórico de comportamento tóxico pudessem mudar genuinamente ainda parecia revolucionária, quase herética em uma cultura empresarial habituada a simplesmente descartar os problemáticos. Mas não são os números que contam a verdadeira história. Rafael ajustou o tom, mais pessoal agora. São as pessoas, o executivo que aprendeu a liderar através do respeito em vez da intimidação, a gerente que descobriu que vulnerabilidade pode ser uma força, não uma fraqueza, o supervisor que percebeu que sua autoridade não diminui quando trata sua equipe como seres humanos completos e não apenas recursos. Na terceira fileira, Felipe, que agora dirigia seu próprio café independente, com práticas trabalhistas exemplares, sorriu, reconhecendo sua própria jornada nas palavras de Rafael. E cada sucesso individual, prosseguiu Rafael, cria ondas que se espalham, ambientes de trabalho mais saudáveis, produtividade aumentada, menos rotatividade, famílias mais felizes quando pessoas não levam estresse tóxico para casa, uma sociedade mais gentil quando trabalhadores não descontam em outros a humilhação que sofrem no trabalho. Olivia observava do lado do palco um sentimento complexo de realização preenchendo-a. A fundação que ela idealizara 5 anos antes, inicialmente vista com ceticismo por muitos, agora era reconhecida nacionalmente como pioneira em transformação cultural corporativa. Tudo começara com aquele confronto no café, um momento que poderia ter sido apenas mais uma história de abuso de poder, mas que se transformara em catalisador para algo muito maior. Enquanto Rafael concluía sua apresentação, Olivia permitiu-se um momento de reflexão sobre a extraordinária jornada dos últimos anos. A proposta que fizera a Rafael naquela noite no escritório, utilizar metade de sua fortuna para criar uma fundação dedicada a combater abusos no ambiente de trabalho, com ela na presidência e ele como colaborador em campo, havia sido aceita sem hesitação. O caminho não fora fácil. Nos primeiros anos, muitos duvidavam da sinceridade de Rafael, suspeitando de motivações ocultas ou estratégias de relações públicas. Alguns funcionários da Rede Aroma resistiram à sua presença, feridas antigas ainda abertas. Alguns patrocinadores potenciais da fundação recusaram-se a associar seus nomes ao dele. Rafael suportou tudo com uma paciência que surpreendia até mesmo Olivia. Ganhei cada grama dessa desconfiança, costumava dizer. Cabe a mim provar dia após dia que a mudança é genuína. E assim ele fez, visitando empresas, identificando padrões abusivos que um dia ele próprio perpetrara, mediando conflitos, mentorando executivos em processo de transformação. O homem que um dia usara seu poder para diminuir, agora o utilizava para elevar. O trabalho com a fundação gradualmente começou a atrair reconhecimento. Primeiro, pequenos artigos em publicações especializadas. Depois, estudos de caso em universidades. Finalmente,
reportagens nacionais destacando os resultados impressionantes que estavam alcançando. Quando Rafael concluiu sua apresentação, a plateia respondeu com aplausos calorosos. Não era apenas aprovação profissional, havia algo mais profundo ali, um reconhecimento coletivo da possibilidade de transformação real. Olívia retornou ao púlpito para as considerações finais. Obrigada, Rafael. Como vocês podem ver, o trabalho da Fundação está apenas começando. Este ano, expandiremos para mais 3 regiões do país, com novos centros de treinamento e apoio. Nosso objetivo de longo prazo permanece ambicioso: criar uma cultura laboral onde dignidade não seja um privilégio, mas um direito fundamental. Após a cerimônia, enquanto os participantes se dispersavam para as sessões paralelas, Marco aproximou-se de Olívia e Rafael no pequeno camarim improvisado. Impressionante, como sempre, comentou ele, abraçando a filha com orgulho evidente. Os números são ainda melhores que no ano passado. E continuarão melhorando, respondeu Olívia confiante. Cada vez mais empresas estão percebendo que tratar pessoas com dignidade não é apenas eticamente correto, é bom para os negócios. Marco voltou-se para Rafael, estendendo a mão em um gesto que, após 5 anos, ainda carregava um traço de formalidade. Excelente apresentação. Você tem um dom natural para conectar-se com o público. Obrigado, Marco. Venho de uma longa linhagem de vendedores. Rafael sorriu, aceitando o aperto de mão. A diferença é que agora vendo ideias que valem a pena, não apenas produtos caros. Os 3 caminharam juntos para a sala VIP, onde uma pequena recepção para os palestrantes principais havia sido organizada. Helena já estava lá, conversando animadamente com uma executiva de recursos humanos de uma grande rede hoteleira. E o mais incrível é que não perdemos nenhum centavo de faturamento, dizia Helena. Pelo contrário, quando começamos a implementar as políticas anti-assédio, nossos números melhoraram. Os clientes sentem a diferença no ambiente. Ao ver o trio se aproximando, Helena abriu um sorriso caloroso. Estava justamente contando a Fiona sobre como a Rede Aroma se tornou referência em ambiente de trabalho saudável. Todo o mérito é da equipe, respondeu Marco diplomaticamente, especialmente dos gerentes de unidade como Helena, que transformaram políticas em prática diária. Enquanto a conversa fluía ao redor de conquistas profissionais e planos futuros, Olívia notou Rafael distanciando-se discretamente do grupo. Ele caminhou até a janela ampla que oferecia uma vista panorâmica da cidade, seu olhar perdido no horizonte urbano. "Tudo bem?" perguntou ela, aproximando-se. Rafael virou-se, um sorriso melancólico nos lábios, apenas refletindo. "Dias como hoje me fazem pensar em quanto tempo desperdicei. 40 anos construindo o que achava ser sucesso, apenas para descobrir que estava erguendo uma prisão para mim mesmo." "O importante é que você encontrou a saída", respondeu Olívia suavemente. "Graças a você", ele a encarou diretamente. "Nunca me esquecerei daquele primeiro dia. Uma jovem garçonete enfrentando o que todos temiam. Você não tinha ideia do impacto que causaria." "Não foi calculado", admitiu Olívia. "Foi apenas o certo a fazer." Rafael assentiu lentamente. "Essa é a questão, não é? Às vezes o ato mais transformador é simplesmente fazer o que é certo, independentemente das consequências." Ele olhou novamente para a cidade abaixo, como se pudesse ver através dos edifícios para as incontáveis vidas dentro deles. "Sabe o que mais me impressiona? Quantas Helenas ainda existem por aí, sofrendo em silêncio? Quantos estabelecimentos ainda permitem abusos em nome do lucro? Quantos Rafaéis continuam impunes?" "É por isso que continuamos o trabalho", respondeu Olívia. "Um café, uma empresa, uma pessoa de cada vez." Naquele momento, Helena aproximou-se, interrompendo a conversa com novidades animadoras. "Acabei de saber que a Rede Aroma foi indicada para o Prêmio Nacional de Responsabilidade Corporativa. A cerimônia será no próximo mês." Enquanto os 3 retornavam ao grupo principal para celebrar a notícia, Rafael fez uma última observação a Olívia, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Você sabe o que é realmente irônico? Eu, que passei a vida buscando poder e prestígio, nunca me senti tão realizado quanto agora, limpando a bagunça que ajudei a criar."
Horas mais tarde, após o evento terminar, Rafael retornou ao seu apartamento modesto, uma mudança drástica da mansão luxuosa que um dia possuíra. Os carros importados, os relógios de coleção, as propriedades ostensivas, tudo gradualmente vendido para financiar a fundação e pagar indenizações. Seu novo lar refletia sua nova vida, simples, funcional, sem excessos. Na parede da sala, uma única fotografia emoldurada, a equipe original do Café Sabor, tirada durante a primeira confraternização após sua transformação. Helena, José, Felipe, Marco, Olivia e ele próprio. Sorrisos genuínos, sem hierarquias visíveis, apenas pessoas compartilhando um momento de conexão autêntica. Sentando-se à mesa simples, Rafael abriu seu laptop e começou a redigir um e-mail para Olivia. Uma ideia surgira durante o evento. Um programa específico para atendentes de primeira viagem, capacitando-os a reconhecer e resistir a comportamentos abusivos desde o primeiro dia de trabalho. Enquanto digitava, um sorriso irônico formou-se em seus lábios. 5 anos atrás, usava seu talento para planejar vinganças mesquinhas. Agora, o mesmo cérebro estratégico criava programas para proteger os vulneráveis contra pessoas como seu antigo eu. A transformação estava longe de ser completa. Haveria sempre o trabalho diário de escolher humildade em vez de arrogância, empatia em vez de egocentrismo. Mas cada pequena escolha, cada gesto de gentilidade, cada projeto concluído, fortalecia o novo caminho. No Café Sabor original, agora convertido na sede da fundação, mas ainda servindo o melhor café da região, Olivia concluía sua própria jornada do dia. A luz do entardecer filtrava-se pelas amplas janelas, iluminando o espaço que um dia fora palco de humilhação e agora simbolizava transformação. Em sua mesa, ao lado de relatórios e projetos, uma pequena placa de madeira entalhada à mão, presente de Helena no 3º aniversário da fundação. Nela, uma simples frase, que se tornara o mantra não oficial de seu trabalho. Todo mundo merece uma segunda chance. A questão é o que você faz com ela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olivia e Rafael tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes sobre redenção e transformação pessoal. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta história de confronto, coragem e recomeço ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as infinitas possibilidades de mudança. Compartilhem nos comentários. Vocês acreditam que pessoas como Rafael podem realmente mudar? Estamos ansiosos para ler suas reflexões.